O crack é considerado o mal do século e não é à toa. Ele chega a vários lugares numa velocidade que as políticas públicas não conseguem chegar. Um mapa divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios revela que o Piauí possui 21 cidades afetadas em alto nível com a presença da droga. Outras 64 apresentaram nível médio. A situação pode ser ainda pior, já que 85 municípios não repassaram as informações para a pesquisa. O assunto preocupa os prefeitos piauienses que buscam soluções para amenizar o problema. O crack é uma droga que se expandiu muito nos últimos tempos. O crack era uma droga que era, nos últimos 10 anos, associada à população de baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo e população carcerária. Mas nos últimos anos, o crack tem chegado a praticamente todas as cidades do Brasil, conforme os dados da CNM, em concomitância com os dados da APPM, 90% dos municípios brasileiros e também piauienses têm a presença constante do crack. Os municípios com mais habitantes são justamente os que apresentam nível elevado de consumo de crack. É o caso de Altos, Campo Maior, Barras e Esperantina. Mas, em cidades menores, o alto consumo da droga também está presente, como Paquetá, Fartura do Piauí, Simões e Francisco Santos. Esse grave problema social gera o aumento da violência no interior do estado, já que para a Polícia Militar, 80% dos pequenos furtos têm ligação direta com o tráfico de drogas. Pelo menos 80%, como o próprio comandante da Polícia Militar informou, os pequenos furtos estão associados ao uso das drogas. E dentre essas drogas, o crack é o mais predominante, é o mais preponderante, porque ele causa uma dependência tão grande que faz com que o usuário queira usar cada vez mais. Secretário, nas grandes cidades é muito frequente a presença do crack, mas a gente percebe aí nesse levantamento do Conselho Nacional de Municípios, embora 85 cidades não tenham fornecido as informações, de que pequenas cidades também vivem esse drama dessa droga disseminada e que aterroriza as famílias piauienses. Então, na Secretaria de Segurança, que medidas efetivas o senhor já tomou de janeiro até agora para combater essa onda de violência e gerada pela droga? Bom, a primeira iniciativa tomada por nós foi exatamente multiplicar a quantidade de delegados na Delegacia de Repressão Entorpecente. Nós tínhamos apenas um delegado responsável pelo estado do Piauí todo e hoje nós contamos com 6 delegados que estão já com ações, a exemplo, são nesses primeiros 6 meses, nós apreendemos quase que 1 tonelada de entorpecente. E o objetivo é exatamente esse. Nós, nos próximos dias, teremos operações. Hoje mesmo nós teremos operação no interior do estado. O objetivo nosso é que nas principais cidades, como Parnaíba, Picos, Floriano, tenhamos naquela estrutura da Polícia Civil uma delegacia de entorpecente. Então, o objetivo é fortalecer cada vez mais o combate ao entorpecente, tanto aqui na capital, que é o grande foco, é onde realmente há uma grande quantidade de consumidor, consequentemente uma grande quantidade de oferta. Então, e aí nós estamos também dividindo as nossas frentes de trabalho. O principal é naquele grande traficante que nós conseguimos fazer essas apreensões em grande quantidade, exatamente visando esses traficantes que trazem essas quantidades maiores. Mas sabemos que passa ainda alguma droga que vem por outros meios e nós não conseguimos fazer frente a esse grande. Você já conseguiu identificar de onde vem principalmente essa droga? Olha, o crack em específico, ele não é produzido aqui no Brasil. Ele é beneficiado de alguma forma, mas não produzido aqui no país. Então, consequentemente, esse crack vem de outro país. Então, o objetivo também, nas reuniões que nós participamos dos secretários de segurança com o Ministério da Justiça, é que fortaleça-se as fronteiras para poder evitar que esse crack chegue até o nosso estado. Então, é uma espécie de rede e que vai se fazendo do início logo ali da entrada do nosso país até chegarmos aqui, a gente dificultando o acesso desses indivíduos a poderem trazer essa droga para o estado, que nosso estado não faz fronteira com nenhum país, mas
é atingido, consegue-se chegar até o nosso estado, e o objetivo é cada vez mais dificultar para o traficante a oferta, porque tendo muita oferta, consequentemente teremos muitos usuários. Então o grande objetivo é diminuir essa oferta e, paralelo a isso, os trabalhos sociais para que esses jovens, essas pessoas não ingressem nesse mundo. Deputado, agora como deputado, o senhor retornou à Secretaria de Segurança esta semana. O que foi feito em Brasília, está garantido o recurso, os 10 milhões em termos de emendas para a garantia de reforço à segurança pública no Estado? Pois bem, Arivaldo, o objetivo principal foi exatamente esse, trazermos para o Estado do Piauí esses recursos. Como nós estamos à frente dessa parte, estamos observando a necessidade de investimentos na área da segurança pública, eu destinei praticamente todos os recursos desse primeiro momento para a área da segurança pública. Houve uma certa garantia de que até no mês de setembro nós já estejamos fazendo uso desse recurso. Então, fiquei muito animado porque precisamos e vamos investir na segurança pública com esses recursos. Sabemos que a metade dos 10 milhões é obrigatório que seja utilizado para a saúde, mas mesmo assim nós utilizamos e destinamos para a saúde do policial. E a outra metade nós estamos livres para atuar na parte de reestruturação, equipamentação, enfim, uma boa parte dele também de custeio. Então o objetivo é transformar essas emendas em recursos práticos no que se refere, por exemplo, a monitoramento. Eu quero investir muito no sistema de monitoramento e entre essas cidades aí, Campo Maior, Altos, Piripiri, José de Freitas. Então vão receber recursos através do monitoramento que nós vamos comprar e entregar para essas cidades. Secretário, uma polêmica grande recentemente, é que quando o senhor foi candidato na campanha no ano passado, o senhor era a favor da redução da maioridade penal e agora o senhor se manifesta com uma outra posição. Isso gerou uma polêmica muito grande, debates muito grandes. O senhor mudou de ideia? O senhor não é mais a favor da redução? Eu sempre, e aí houve uma omissão naquela questão da propaganda do que eu sempre falava, por questão até de tempo. Mas quem assistia às minhas reuniões e me perguntava, era uma pergunta frequente, com relação à redução da maioridade. E eu dizia o seguinte: eu sou a favor da redução responsável e sou contra a redução irresponsável. O que é redução irresponsável no meu ponto de vista? Que não é o ponto de vista do Elivaldo. Então, a redução irresponsável é aquela em que eu simplesmente, pura e simplesmente, digo que houve uma redução e esses menores, a partir de então, vão ser julgados pelo Código Penal, ser colocados no sistema prisional normal e jogados dentro da casa de custódia. Quem conhece o sistema jamais votaria a favor de uma medida dessa. Então, quando eu digo que sou a favor, na propaganda, eu sou a favor, sim, da redução responsável. Qual é a redução responsável? Que seja feita toda dentro do ECA. A partir daí, eu aumento a pena, que na verdade essa medida ela pode ser feita dentro do ECA, e a partir desse aumento de pena, porque tudo se resume à questão da pena. Questão do tratamento, para onde vai, na minha opinião, as pessoas não estão muito interessadas com isso, mas a consequência desse processo sendo posto pelo Código, como foi essa redução irresponsável, Câmara, como seria aprovado, as consequências serão graves, porque está se visando aquele menor que é infrator e aquele menor que cometeu um crime pela primeira vez, que por algum desentendimento numa escola, ele foi conduzido à central de flagrante. De lá ele já passa a compor e a entrar no sistema em que vai estar junto com maiores e vai diretamente para a casa de custódia. Lá ele vai ter duas alternativas. Ou ele vai ser um bandido muito perigoso aos 16 anos com o primeiro crime que ele cometeu, que pode até ter sido por um erro, que é muito difícil ele conseguir sobreviver como um bandido perigoso lá, e a outra consequência é ser violentado, que é o mais provável. Então o senhor não mudou de ideia? Não mudei, eu sempre afirmei, o meu pensamento foi esse, e sempre dizia nas reuniões, o estatuto do menor. Mudar o estatuto, aumentar a punição, porque isso resolve. Resolve não, ajuda, porque nós observamos na nossa queda aí no número de homicídio, por exemplo, na violência, à medida que nós baixamos esses índices, baixamos a participação do menor no crime, ou seja,
quando se vai combater a violência, nós automaticamente vamos combater a participação do menor. Então, mostra que não é somente a lei que vai resolver esse problema. Obrigada, secretário Fábio Abreu. Eu que da agradeço. Segurança. Um bom dia. Elivaldo, vamos à última de hoje. Lógico que o deputado Fábio Abreu se referiu ao quadro, ao ponto de vista, o meu ponto de vista é o quadro. Ao quadro, Sim, não foi ao mérito, assunto, né? Porque Eu não sei qual é a sua opinião. transformar presídios realmente em depósitos de menores é um absurdo, é irresponsabilidade total. Bom, Nádia, mas o governo do estado comemora o índice alcançado pela ADAP, a Agência de Defesa Agropecuária, de vacinação do gado bovino contra a febre aftosa. Será anunciado hoje no Palácio de Karnak, às 11 horas, um índice de 97%, atendendo à exigência do Ministério da Agricultura para que o estado permaneça e até avance no estágio de área livre da doença. Hoje com vacinação, quem sabe no futuro não muito distante, área livre até mesmo sem vacinação. A economia do estado agradece bastante porque cria um ambiente favorável ao desenvolvimento deste segmento. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com mais notícias da política com o Amadeu e a Eli, a gente se encontra lá. E na coluna Tempo Real, no cidadeverde.com, você acessa os bastidores da política com Elivaldo Barbosa.